É um prazer falar contigo, Rebeca. Rebeca Pessoa, atuante em São Paulo, em clínica de fonoaudiologia, clínica privada, com uma grande experiência. Rebeca, que é autora de um blog chamado fonoParaCriançaBlog.wordpress.com. Rebeca, muito obrigado com a sua contribuição aqui no Conadezin. E para quem está nos assistindo, também pode encontrar as redes sociais da Rebeca, tanto no site dela quanto no site do Conadezin, nós temos os links. Olá, Rebeca, tudo bem com você? Tudo bem, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Também agradeço a todos também que acompanham o congresso. Um prazer em conhecê-lo também. Muito bem. Rebeca, nós vamos falar de algumas dúvidas em relação ao desenvolvimento infantil, desenvolvimento da fala. E a gente tem feito algumas pesquisas e querendo identificar quais são as maiores dúvidas dos pais em relação ao desenvolvimento da fala. E o que a gente percebeu, as maiores dúvidas, em primeiro lugar, é o seguinte: tem algum tempo limite, a idade limite para que a criança desenvolva a sua linguagem? Então, Rodrigo, verdadeiramente muito se ouve mesmo que cada criança vai ter o tempo, né, de aquisição da linguagem, que a gente não deve pressionar. No entanto, existem sim algumas fases limites nas quais os pais têm que ficar atentos, tanto no que a criança fala, que muitas vezes eles se preocupam muito mais com o que a criança vem expressando, mas também tem que ter uma atenção muito grande para aquilo que ela compreende. Por quê? Antes da gente poder começar a falar, a gente tem que ouvir, certo? Claro. Então a gente ouve, a gente vai tendo essas experiências com o meio em que a gente vive, para que a gente passe a entender também aqueles sons que a gente ouve. Então é muito importante também a gente ficar atento desde o nascimento se o bebê responde aos sons que ele ouve, né? Para que também se tenha uma fala, né, adequada, uma aquisição de fala, e não só da fala, né, mas os gestos que vão vir antes, né, expressões faciais, tudo isso os pais têm que ficar bem atentos. Claro, nós poderíamos dizer que os brinquedos, os primeiros brinquedos que estimulam o som, como o chocalho, por exemplo, seria ótimo para essa fase? Sim, logo quando bebê, sim, é importante o chocalho, porque o bebê ele é muito sensorial, né? Quando é menorzinho, assim. Então, estimulação sensorial é sempre muito bom. Estimulação pela própria fala. Muitas vezes os pais não querem conversar porque é um bebê ainda e acha que ele não vai entender. Mas é importante, sim, desde o nascimento, os pais já falarem com esse bebê. Né? Então, conversar em variações lógicas com a criança, fazer uns sonzinhos também, para já ir estimulando o movimento de boca, muitas vezes a gente faz isso, né? Então, por quê? Porque o bebê ele também já tem aquele sorriso social que a gente chama. Então, ele sorri em resposta ao adulto. Né? Ele se acalma quando ele vê a mãe, ele discrimina as diferentes vozes, ele se assusta com barulhos, por exemplo. Então, o bebê pode absorver inúmeras coisas. Então, quanto mais estímulo a gente tiver para esse bebê, melhor. Né? Os pais estando ali, sempre com carinho, né, do pai, da mãe, Claro. E o cuidado. Esse ambiente, quanto mais tiver isso e essa estimulação, melhor para esse bebê. Perfeito. Nós entendemos, então, que compreender que o bebê precisa primeiro ouvir para depois falar é fundamental, e estimular isso também é importante. Agora, ok, passou essa fase, percebemos que a criança está interagindo, a ansiedade do pai é grande. Quando meu filho vai falar? E outra pergunta, meninos falam primeiro ou meninas falam primeiro, ou não existe uma regra? Sim, boa pergunta, hein? Excelente pergunta essa. Já tem sim algumas pesquisas que vêm demonstrando que as meninas poderiam começar a falar primeiro do que os meninos. Isso vem sendo discutido, não se sabe se são fatores genéticos ou mesmo pela própria criação social, né, que é diferenciada entre os gêneros. Já se tem uma abordagem diferente com os meninos e com as meninas, então
vem se estudando muito isso hoje em dia, né? A ansiedade é muita mesmo. Muitas vezes os pais vêm e falam, ele não está falando, né? É importante que a gente fique atento, como eu falei. Veja se o seu filho, será que com 1 ano ele já entendia ou não com o gesto, né? Então esse tipo de coisa é importante. O que a gente tem já que se fala é que por volta de 1 ano a criança já vai começar com as primeiras palavras. Legal. E que com 2 anos, minimamente, ela já tem no vocabulário umas 50 palavras, que ela já fala espontaneamente, né? Sem ser imitação, por exemplo. Mas isso pode diferenciar de meses para meses. O que não pode é a gente ficar, eu vou esperar até os 3 anos. Pense muito isso. Não esperem. Se está notando uma diferença na comunicação do seu filho, leve-o ao fonoaudiólogo, porque será o especialista que vai avaliar essa comunicação. Tanto receptiva, ou seja, do que ele entende, quanto também daquilo que ele expressa. Então, se ele olha para você, é importante saber isso. Se ele te chama para brincar, né? Se ele interage com outras crianças, se ele entende determinadas ordens mais simples, se ele se mantém atento aos sons. Isso tudo é muito importante quando a gente fala de linguagem, né? Interagir com outras crianças e com os próprios pais é um sinal de que está funcionando bem? Que tudo está correndo bem? É um sinal muito bom, assim, de que a criança já manifesta o sorriso, ela já brinca. E como ela brinca, também é importante estar atento. Porque uma criança com 2 anos, mais ou menos, ela já dá certa função aos brinquedos. Então, ela já sabe que o carrinho a gente usa para andar com o carrinho, já faz o barulho do carro, já pega a boneca, já dá comida para a boneca. Pega o telefone e finge que está falando alô, né? Então, essas brincadeiras mostram também se a criança está naquele desenvolvimento adequado ou não, né? A criança, é o que eu falo, ela aprende através da brincadeira. Então, vai ser uma atividade de estimulação, mas não é aquela coisa técnica, né? Quando a gente fala estimule o filho, fica parecendo que é algo técnico. Não, mas pode ser algo cotidiano, né? Então, você viu o seu filho à noite, brinque com ele. Tá comendo, né? Pega lá, mostra o prato, mostra o que ele tá comendo, fala os nomes. A parte concreta para uma criança assim da primeira infância, dos 2, 3 anos, ela é muito importante para que ela possa internalizar, né, todas essas palavras através do concreto. Leva ela para um parque, mostra as flores, os bichinhos, né? Tudo isso que vai ser muito legal até para os pais também, né? Sem dúvida. Legal. E a gente vê muito, é muito normal. Qualquer criança tira o melhor de qualquer adulto. Eu vejo assim, aliás, da maioria dos adultos. Sim, quando vê uma criança, fica derretido. E nesse ficar derretido, começa a falar engraçadinho com a criança. Isso ajuda no desenvolvimento da linguagem? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Porque assim, a gente pode falar em variações melódicas, falar de maneira mais aguda, assim, não tem problema. Mas é muito importante que não se fale com trocas, né? Por mais que ache bonitinho falar, mas a criança ela tem que saber o que é o correto naquele som que ela diz. Então, se você sempre falar com trocas, ela nunca vai conseguir emitir aquele som corretamente, porque a criança ela aprende por imitação também. Então, tudo que você fizer, ela vai repetir. Então, é importante. Bom e ruim, exatamente. Então, é importante que o adulto, sim, ele converse como um adulto com a criança, tá bom? Legal, muito bem. Ou seja, conversar de forma normal, sem misturar palavras e sons, enfim, falar como se fosse de adulto para adulto. Exatamente. E mais importante também conforme a criança é menor, né, se ela é uma criança de 1, 2 anos, é claro que você vai ter que usar o gesto, muitas vezes, para que se faça entender. Claro. Então, é importante que essa ordem ela seja mais curta no começo, no início da fase da criança, né? Então, muitas vezes, é muito diferente você falar não para uma criança de 1 ano lá longe, do que se você chegar perto dela, né, e ter até a contenção física, segurar ela, falar não com o gesto. Isso faz diferença para que a criança compreenda.
O contato ocular também, tá sempre olhando para a criança na mesma altura, quando você quer mostrar algo para ela, fazer com que ela entenda, é extremamente importante. Conforme a criança cresce, essa ordem vai ficando maior. Né? Com 3 anos, se ela já forma frases, por exemplo, com 3 anos que a criança já usa, né, 3, 4 palavras para uma frase, então ela já entende mais coisas. Ela vai passar a entender as historinhas do livro também. Ela vai começar com o que é isso, entender o que, onde, como, esse tipo de coisa. Ela entende. Uma criança mais nova não entende, né? Então os pais às vezes também querem que as crianças já falem os números, já falem as cores. Mas será que aquilo, para aquela fase da criança, é essencial? Ou será que é mais essencial que ela saiba, sei lá, pedir o que ela quer para comer, entendeu? Claro. Coisas que são do cotidiano dela. Então é bom ficar atento nisso também, né? O que é funcional para aquele momento e o que não é, né? Naquele momento ainda não. A antecipação também pode ser prejudicial, né, Rebeca? Sim, pode ser também. Ao mesmo tempo que existem, né, o pai que já quer que a criança leia, já quer que a criança escreva, tudo isso tem fase, gente. Vai chegar naquela fase, sem ansiedade, vai dar tudo certo, né? O mais importante é pensar, o que ele precisa agora para se comunicar, né? Claro, bom, muito legal. A gente entendeu que é necessário estimular a criança para perceber se ela tem a compreensão. Ela tendo a compreensão, ela começa a se comunicar, ela dá sinais, foi isso que você nos contou, que ela dá sinais, ela faz gestos, ela imita e ela faz sons também, tentando então imitar e demonstrando que ela está te compreendendo. E aí ela começa então a falar, pelo que você nos passou, por volta de 1 ano. A minha filha, no caso, com 9 meses, ela já falava dá um, né? Dá um. Foi muito legal, ela já pedia. Então a fala desenvolveu assim, e é de criança para criança. Então, e você também nos passou que com 2 anos ela terá um vocabulário de ao menos 50 palavras. Então a gente pode entender que o limite seria esses 2 anos. Se não desenvolveu pelo menos esses 50 palavras, é necessário então aumentar a atenção e levar a um profissional de fonoaudiologia para fazer uma primeira análise? Com certeza. Até porque pode ser um atraso, né? Não necessariamente vai ser um distúrbio de linguagem. Claro. Né? E como identificar o atraso e o distúrbio, Rebeca? Isso. Então, como que a gente vai identificar esse atraso ou esse distúrbio? O fonoaudiólogo, ele vai medir todas essas capacidades de expressão da criança, tudo aquilo que ela fala, não só fala, mas como também por gestos, pelo olhar, a forma da comunicação expressiva. E também o fonoaudiólogo vai avaliar a parte da compreensão dessa criança, tudo aquilo que ela entende, com apoio de gestos, sem apoio de gestos, o tamanho da ordem que ela entende e, acima de tudo, quando é uma criança muito pequena, ele vai ter que avaliar, sim, o lúdico com essa criança, a brincadeira. Se ela convida para brincar, se ela olha para o adulto, se ela interage, se elas têm o sorriso social, né? Então, a interação dessa criança, acima de tudo, é isso para a gente poder fechar, se é um distúrbio ou se é um atraso. Claro. E é aquela história da comunicação funcional que eu tinha te dito, né? Tá tudo embutido aí, nessas habilidades. Claro. E muitas vezes, o que acontece? Os pais vão chegar falando, disseram que ela tem, ou que ele, né, meu filho tem preguiça para falar. Não existe isso de preguiça, gente. Então, assim, além de ser um desrespeito com a criança, com o pai, com a mãe que ouve isso, né? O que tem ele pode estar um pouco atrasado, né? E aí, o atraso também pode ter a ver com o próprio ambiente, o quanto essa criança está sendo estimulada. Será que essa criança já está na escolinha? Né? Será que ela tem contato com outras crianças o tempo todo? Então, são outras coisas que o fonoaudiólogo faz através da anamnese. Então, vai perguntar com a entrevista como que é o ambiente onde essa criança vive. É um ambiente altamente estimulador ou essa criança fica o dia todo em casa sem brincar com ninguém? Então, são coisas que são fundamentais para que a gente feche o diagnóstico, né? Rebeca, hoje é muito comum canais pela internet, no YouTube, Netflix, enfim, vários canais específicos que a gente encontra o conteúdo que quiser. Colocar a criança em contato
com vídeos, com filmes, inclusive com televisão, estimula, é uma forma de estímulo ou isso pode prejudicar a criança de alguma forma? Olha, Rodrigo, eu acho que no mundo de hoje, que a tecnologia está cada vez mais aumentando e desenvolvendo, você dizer, não, o meu filho, eu vou tirar isso dele, nunca vai ver isso. Também eu acho que a gente está sendo, né, radical demais, né? Não, eu acho que vale a pena, sim, essa criança está nesse mundo, ela tem que conhecer essas coisas. No entanto, é importante que haja um limite, sim, de apresentação de tais atividades. Então, é claro que uma criança, o ideal é que ela ouça os filmes infantis, né, enquanto ela for criança, uns filminhos mais curtos. Nem sempre a criança que tem 1, 2 anos vai conseguir assistir um filme inteiro, até porque ela não tem a atenção sustentada que uma criança de 4, 5 anos já teria. Mas é importante você trazer, não tem problema você trazer ela para o mundo tecnológico, da televisão, mesmo do computador ou tablet, mas a gente tem que ficar atento nesse limite do que se dá para a criança. Por exemplo, um bebê, eu já não entregaria um tablet para um bebê, entende? Nesse sentido, não, porque ele precisa ter o contato com o ambiente também. Porque as crianças têm que ter essa estimulação motora delas, né? Tem que se desenvolver, ir no parque, brincar, mexer com a terra, isso tudo a gente mesmo os adultos, né? Nós adultos acabamos nos distanciando um pouco desse contato com o ambiente, né? Com a natureza. Então isso é importante para que se desenvolva a habilidade motora, a habilidade de cognição. A criança precisa experimentar o concreto e só depois ir para o abstrato, né? Claro. Mas sim, pode mostrar os DVDs de filmes, não tem problema. Contanto que isso seja regular, né? 1 hora, 2 horas, não mais do que isso, para que a criança possa explorar outras coisas que são até mais interessantes. Muitas vezes os pais também têm essa dúvida, né? Será que eu tenho que dar um brinquedo muito caro para o meu filho, cheio de coisa? Às vezes, se você der alguma coisa para o seu filho construir, é mais legal ainda do que você já dar um brinquedo pronto para ele. Claro. Então, pega uma caixinha, né? Faça colagens, né, que às vezes você não vai gastar dinheiro com isso, mostra, faz uma plantinha lá, coloca a sementinha lá e aí vai vendo, vai regando. Esse tipo de coisa também a criança vai entender o que é o tempo, o que é o hoje, amanhã, depois. Tantas coisas que a gente pode trabalhar, gastar dinheiro com isso, né? Acho que vale a pena também os pais pensarem nisso, né, e tá estimulando dessa maneira. Claro, claro. Muito bom, Rebeca. Agora, a gente falou bastante de identificar essa linguagem da criança e também a gente entrou no assunto de possíveis distúrbios. Quais são os principais distúrbios e como saber classificá-los, se cabe ao pai isso ou não, mas assim, para o pai perceber um distúrbio e falar, gente, eu preciso procurar um profissional. Quais são esses? Então, os distúrbios mais comuns que a gente vê em clínica, a gente tem o distúrbio tanto de fala, né, o distúrbio fonológico, que a gente diz, que vai ser quando a criança troca mesmo letras na fala, é muito comum que se chegue com isso, e é importante que o pai fique atento, e o quanto antes traga o filho, por quê? Para que se faça uma intervenção e ele não passe a fase do pré-escolar para o escolar, trocando essas letrinhas na escrita, que aí vai ser um problema muito maior. Então, quanto antes ele vier, né, para a clínica e trate isso, melhor, porque o transtorno de fala é muito comum entre as crianças, né? Então, cada etapa também vai ter os sonzinhos para serem adquiridos. Por exemplo, uma criança que tem 3 anos e 6 meses é a idade limite para que ela não troque mais o R pelo L, por exemplo. Né? E você já tem crianças com 4 anos que já fazem tra, bra, né? Conforme a nossa evolução também, né? Essas crianças, ela tem que estar sendo realmente olhada pelos pais para que não troque essas letras na escrita depois. O outro transtorno que é muito comum é realmente isso, ele não está falando ainda.
né? Então, ver se essa criança tem esse vocabulário, qual o número de palavras que ela já fala, qual o número de palavras que ela já entende. Então, é aquilo que eu te falei, tem fases, né? E no meu blog eu coloco também essas fases para que cada criança tem, tanto da expressão quanto da compreensão, né? Cada ano de vida, a criança melhora e adquire mais palavras. Legal. A gente pode dizer que uma criança ela está se comunicando na sua fase completa a partir de quantos anos? Por volta de uns 4 anos, essa criança já conversa como um adulto, né? Claro. Então ela já fala como um adulto, já usa porquê, já quer saber o que são as coisas, não tem mais as trocas na fala, né? No máximo que ela pode ter de troca na fala é o brã, o trã, que ela não faz, mas hoje em dia as crianças estão cada vez mais evoluídas, né? Então isso também tem algumas que até já fazem. Então, já conversa como um adulto, tranquilamente. Agora, é importante que a gente fala, a linguagem, ela se desenvolve mesmo em anos posteriores a isso, entendeu? A gente está o tempo todo adquirindo linguagem, mesmo depois de adulto, Inclusive e melhorando, né? Não há um limite, isso que é o bacana da gente ver em linguagem, não há um limite para você desenvolver cada vez mais. Claro, claro. Rebeca, uma outra pergunta muito importante que alguns pais nos fizeram foi o seguinte: algum retrocesso? A criança estava desenvolvendo bem a linguagem e de repente ela começa a ficar caladinha, começa a desenvolve, por exemplo, não sei o termo correto, se é a criança Gagueira? gagueira, exato. Ou o retrocesso até de ficar muda. Eu já vi casos de crianças não ficarem mudas, mas ficarem assim, ela simplesmente não fala, dificilmente. Isso pode acontecer, é frequente. Em quais situações que levam a criança a desenvolver esses distúrbios? Entendi. A gagueira, tem também lá no meu blog que eu falo um pouquinho, existe o que a gente chama de disfluência, né? Que é a disfluência da fala, que qualquer um de nós temos, né? Disfluência. Até um apresentador na TV, ele se autocorrige, né? Muitas vezes você fica, isso é comum na fala e é esperado. No entanto, o que acontece? Se esses tipos de disfluência estão com tensão na face, se há uma tensão, se há uma porcentagem de vezes em que isso aparece mais do que o normal, a gente já classifica como gagueira. E não só isso, há uma etapa na vida da criança na qual ela pode sim ter períodos maiores de disfluência, que a literatura já vem dizendo, né? Entre os 2 anos e meio, 3 anos, é possível que a criança passe a repetir as palavras, porque ela está tentando adquirir vocabulário. Então, é a fase que tem o boom do vocabulário da criança, né? Dos 2 aos 3 anos. Então, é comum que se apresente esse tipo de disfluência. De qualquer maneira, é sempre bom levar essa criança num fonoaudiólogo para que ele aplique esse teste e veja se essa disfluência é o normal da idade ou se já é uma gagueira. E tudo isso vai ser visto também através do ambiente que essa criança está. Foi essa estimulação que ela teve, os acontecimentos, as experiências que essa criança teve para estar daquela maneira, que possa justificar algo. A gente tem crianças que possam ter algum tipo de trauma também, que pode ocasionar alguma alteração de fala, é possível, né? Então, você tem que avaliar não só essa componente genética, como também o ambiental. A gagueira, já se tem muita discussão, já se vê que é algo, sim, genético, né? Que tem, sim, uma influência psicológica. Então, a pessoa que está mais nervosa, ela tende a gaguejar mais, mas já há muito estudo mostrando isso, que é uma questão genética também. Então, eu acho que tem que ficar de olho. A criança que ela regride, alguma coisa está acontecendo, entendeu? O ideal é que ela sempre esteja progredindo nessa fala. Se ela está regredindo, opa, tem alguma coisa estranha. Vamos levar ela no pediatra, vamos levar ela no fonoaudiólogo para analisar essa comunicação, né?
Hoje em dia a fonoaudiologia ela está crescendo um pouco mais e a gente vem demonstrando também para as pessoas que a fono está aí não só para reabilitar, mas também para prevenir. Então, a atuação da fono numa UBS, por exemplo, com grupos de estimulação, né, a prevenção ela é muito importante também, né? Então, ficar de olho nessas pistas que a criança te manda para que você possa estimular ela o quanto antes disso virar um problema. Então, a saúde vem ganhando essa força com essa visão de prevenção também, e não só de reabilitar depois de uma doença, entende? Para fechar a nossa entrevista, você poderia dar algumas conclusões a respeito do nosso conteúdo e tanto para os educadores quanto para os pais? Sim, eu acho, Rodrigo, que os pais têm que estar de olho mesmo nessas questões de cada fase, né, do que a criança absorve. Então, a criança com meses de vida já pode conversar com ela e introduzir esses sonzinhos, né, tá sempre olhando na mesma altura do olho da criança, conversar com o apoio de gesto no comecinho, né, que essa criança ainda não entende tudo. Então, entre 1 e 2 anos, você usa o gesto junto, traz o concreto para a criança. De primeiro, eu gostaria de falar para, sim, ficarem ligados nessas etapas todas que a gente mencionou aqui, tanto do que a criança já compreende, do que ela expressa, e no meu blog eu falo um pouquinho disso, e comentem aqui também um pouquinho. Então, ficar esperto com essas fases de transição, de compreensão e da expressão, e assim, saber que desde bebê ele vai absorver o que você falar. Então, conversar com a criança é essencial, né? E escutar o que ela tem a nos dizer, ainda que seja por meio de um som, mas dar esse tempo também para a criança é muito bacana, deixar ela falar, deixar ela se expressar, para ver como que ela responde. Muitas vezes a gente fica só falando e não dá esse espaço para a criança falar. Então, sim, falem com seus filhos, mas também escutem o que eles têm a dizer. Isso é essencial. Brincar com a criança também é fundamental, porque a criança ela aprende por imitação e através da brincadeira. Então, o tempinho que tiver, pega lá uma boneca, o carrinho, brinca com seu filho. Peguem também livros de histórias, leiam uma história, contem uma historinha. Muitas avós também já têm aquelas histórias que passam, né? Que vão passando pela família, de história de avó, que elas adoram contar. Então, contem essas histórias. A gente tem as cantigas, as músicas de infância. É muito importante para estimular a criança. Sim. Então, eu acho que é isso. Pode ser uma atividade cotidiana que não é muito complicada e, pelo contrário, vai trazer uma alegria até para o adulto que estiver fazendo, né? Sim. Pode ser, você está lá comendo com a criança no almoço, fala o nome das coisas que ela está comendo. Pergunta como foi o dia da criança, se ela já for um pouquinho maior. A estimulação é não só do adulto, mas também o quanto antes inserir essa criança na escola, ou que ela também tiver o contato com outras crianças da mesma idade, melhor. Então, essa criança tem que ter contato com outras crianças também. Claro. Tá? Show. Então, acho que é essa a dica. Claro, acho que mais importante ainda, falar olhando nos olhos da criança, articular para que ela veja você articulando os sonzinhos enquanto você fala. Expressão corporal. Ela tá olhando para você, é importante, porque como que ela vai saber que o som pá se faz assim, se ela não olhar? Então ela tem que ter atenção para aquele sonzinho, como que você articulou. É por isso que o bebezinho, ele adora ficar olhando para a face das pessoas e tentar imitar aquele som. Legal. Desde bebezinho com meses, você já vê eles tentando mesmo imitar o som. Essa estimulação dos sonzinhos quando eles são bebês é ótimo, pode fazer, tá bom? Muito bem. Essa foi a Rebeca Pessoa, do blog Fono para Criança, blog.wordpress.com. Rebeca, muito obrigado. Foi muito importante a sua contribuição no Conadesim e eu tenho certeza que a nossa conversa vai tirar muitas dúvidas de muitas famílias e vai contribuir com certeza
para capacitar, para preparar, para informar melhor os adultos, os pais, os educadores, todas as pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento infantil, através também do desenvolvimento da linguagem. Muito obrigado e olha, realmente o Conadesim ficou ainda melhor com a sua contribuição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pela atenção e pelo convite.